Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente entra no ar logo depois do radar e fica até às 7 horas da noite aqui, tratando de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família. Então, a gente está toda semana aqui para tratar de um assunto que diga respeito às dúvidas de vocês, às perguntas que vocês queiram encaminhar para a gente. Sempre vai ter alguém aqui para responder. Vocês podem mandar perguntas pelo nosso telefone, que é o 3230 1530, pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br, pelo WhatsApp, que é 984516352, ou então pode mandar também pela nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Perguntem, nós sempre teremos alguma resposta para dar para vocês. Nós, quando eu digo, são os especialistas que vêm aqui no programa, são as pessoas que entendem da matéria do dia e que respondem às perguntas de vocês. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Embora muita gente esteja desempregada no Brasil no momento, né? Mas esse é um assunto extremamente importante, que são os direitos que nós temos enquanto ou como trabalhadores. E para responder perguntas sobre direito do trabalho, eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez o Dr. Marcelo Almigriato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Igor. É um prazer enorme estar de volta aqui. Que bom. E lamentamos a sua ausência na última confraria que nós tivemos, hein, Machado? Pois eu também lamento profundamente não ter estado lá, porque essa pessoa que eu vou anunciar agora aqui, o doutor Igor Trauer, eu disse ontem, eu vou repetir hoje, é o maior assador de carne de ovelha que eu conheço aqui no Rio Grande do Sul. E eu digo isso na frente dele porque ele sabe que eu estou falando a verdade, eu não preciso dizer nada aqui. Tudo bem, doutor Igor? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Agradecido pelos elogios. Sempre bem-vindos. Estava boa a ovelha, não? Olha, estava ótimo a ovelha. Ele trata a ovelha muito bem, né? Ele trata muito bem a ovelha. Trata com carinho, né? Trata com carinho. É, claro. Eu vi aquela noite, inclusive, o doutor Marcelo recomendando que era para a ovelha ser acariciada durante a noite. Então, o doutor Igor tem um tratamento todo especial com as ovelhinhas. E isso é uma coisa muito boa, porque ele acaba fazendo um churrasco realmente maravilhoso. Brincadeiras à parte, né? Mas eu não estou bem. Quando eu falo que ele assa bem, não é brincadeira. As brincadeiras são demais, que a gente está no entorno aqui. Doutor Marcelo, a primeira pergunta é de um telespectador de Eldorado do Sul. Ele pede para não ser identificado, ele diz que trabalhou durante 9 anos em uma empresa, saí e coloquei a empresa na justiça por não pagar insalubridade e outras coisas. Agora estou há 2 anos desempregado buscando emprego. Queria saber se a empresa onde trabalhava pode informar algo e me prejudicar para outra empresa que pense em me contratar. De maneira alguma, né? O teu empregador, o empregador de um modo geral, ele não pode prestar informações negativas, informações desabonatórias ao seu ex-empregado, né? Ainda mais numa situação como essa narrado, que seria, digamos assim, uma espécie de castigo pelo fato do trabalhador ter ingressado com uma reclamatória trabalhista. Machado, nós temos lá na Constituição o artigo 5º que garante o acesso de todos ao Poder Judiciário. E esse artigo, na verdade, isso é uma garantia constitucional, e é uma garantia constitucional que ela assume maior importância ainda quando se refere ao mundo do direito do trabalho. Por quê? Porque no direito do trabalho, o empregado normalmente não tem a garantia de emprego e, portanto, não tem condições de, entre aspas, enfrentar o seu empregador, de dizer para o seu empregador que
aqueles direitos estão sendo descumpridos, né? Vamos imaginar a figura desse nosso telespectador chegando na mesa do chefe dizendo o seguinte: olha, eu acho que aqui tem insalubridade, a partir de agora eu quero receber insalubridade, o senhor vá lá e contrate um perito e eu quero começar a receber os valores. No dia seguinte, ele estará despedido, né? Então, há quem diga, inclusive, que no direito do trabalho, o trabalhador, durante o seu contrato, não tem direito algum. Ele vai ter os direitos garantidos depois com a intervenção do Estado, através do ajuizamento de uma ação. E aí tem um terceiro, que seria o Estado, na figura do juiz, que resolveria esse conflito, né? Então, nós vivemos uma realidade onde o trabalhador não tem voz durante o contrato de trabalho. Normalmente, a fiscalização não é das melhores. E aí, quando ele pensa em exercer o seu direito, aí o empregador pega e começa a prestar informações desabonatórias, né? Isso está totalmente equivocado e é passível, se comprovado, de uma denúncia no Ministério do Trabalho e também de uma ação de indenização por danos morais. E não é tão difícil assim comprovar essa situação, Machado, né? Basta ter um celular que grave, né? Ele pede para um colega dele, um amigo dele, ligar para a empresa e pedir referências da sua pessoa. Se por acaso essa empresa trouxer informações negativas, ele poderá usar essa gravação nesses dois canais que eu falei, por exemplo, no Ministério do Trabalho e também através de uma ação trabalhista contra esse empregador. Viu só? Então tá, o anônimo aí de Eldorado do Sul. Presta atenção no que disse o doutor Marcelo e vai procurar os direitos, porque os direitos a gente adquire durante o tempo que trabalha, mas como me disse muito bem o doutor Marcelo, a gente só tem direito aos direitos depois que é posto para a rua, né? Mas vamos lá. Doutor Igor, a dona Maria mora na cidade do Portão. Ela diz que é funcionária pública e ações contra o Estado do Rio Grande do Sul. Os advogados falam da Lei Brito, possível ajuste do vale-refeição do difícil acesso quando a escola fica em um lugar de difícil acesso. É aquela história, a escola longe, a pessoa tem dificuldade de chegar. E de danos morais por atraso de parcelamento dos salários dos servidores e funcionários públicos. Aí ela coloca aqui, bem no final: os senhores, como profissionais, podem me orientar no que eu devo fazer? Eu acho que os advogados talvez vão só pegar o meu dinheiro. Nem todos, né, dona Maria? Nem todos. Alguns até podem fazer isso, mas não são todos. Pois bem, Machado, frequentemente há várias ações contra o Estado, de funcionários públicos. Uma delas, e algumas delas, são essas que a dona Maria nos relata aqui. Por exemplo, a Lei Brito e a Lei do Vale Alimentação, os reajustes, elas são ações que estão em voga aí nos últimos anos e têm dado resultado. O servidor entra postulando esses direitos e acaba vindo ter sucesso nessas ações com o passar dos anos. Aqui apenas, Machado, a título de curiosidade, até tive alguns processos nesse sentido e são processos demorados, né? Para te ter uma noção, em 2015, ajuizamos algumas ações e mês passado e esse mês estão começando a vir os primeiros alvarás desses processos das correções de vale alimentação, por exemplo. 3 anos depois. 3 anos depois. Ainda assim está um tempo razoável ainda para termos de justiça estadual, que os processos estão bastante demorados para chegar à sua conclusão. No que diz respeito à outra ação que ela perguntou, é que mais recentemente é a questão dos parcelamentos. Como todos nós sabemos, ultimamente o Estado ele vem parcelando o salário do funcionarismo público, né? O que acontece? Com esses parcelamentos, ou até mesmo vem acontecendo com o pagamento do 13º. Quando não há um atraso no pagamento, há o fracionamento do pagamento do 13º. Essas atitudes têm gerado inúmeras demandas judiciais, buscando uma indenização por danos materiais e morais em decorrência dessa atitude do governo. O que acontece? Há várias ações, e aqui eu digo principalmente no que ela refere à pergunta, que é danos morais.
Danos materiais é bem comum já o reconhecimento que há sim o dano material e precisa ser indenizado, corrigido esses valores com o passar do tempo. No que diz respeito ao pedido de dano moral, no caso do parcelamento, o entendimento teve alguns julgados no sentido que não há direito ao dano moral em função que a pessoa não consegue demonstrar no processo que ela realmente passou por um momento delicado, uma situação vexatória e indefere-se o pedido de dano moral. Por outro lado, há corrente dos juízes que entendem que sim, há um dano moral, pois trata-se de um dano moral in re ipsa, que se chama no direito. Ou seja, não precisa fazer provas de que há o dano moral. É intrínseco. Trata-se de uma verba alimentar do funcionário e não recebe. Então, há o deferimento de dano moral. Acontece que, Machado, no começo do ano, se não me falha a memória, teve um incidente de uniformização jurisprudencial para unificar como estava ocorrendo várias decisões, umas dando dano moral, outras não dando dano moral. O que aconteceu? Os processos estão sobrestados, ou seja, estão parados, aguardando a turma unificar um entendimento para que isso não ocorra uma insegurança jurídica. Uns ganham, outros não ganham, então exatamente. vão unificar e a partir do momento que chegarem a uma posição sobre esse determinado assunto, vai ser aplicado para todo mundo. E a questão dos advogados, se ela tem medo, se vão só pegar o dinheiro dela, não. Bom, aí ela tem que ver que profissionais ela está contratando, quem são eles, ir atrás. Se ela já entrou com a ação, recomenda-se que pegue o número do processo. Hoje é muito fácil ter acesso a informações. Digita o número do processo no site e vai acompanhando. E sempre, claro, procurando um profissional de sua confiança para que acompanhe a senhora nesse processo que certamente vai durar por alguns bons anos. Tá bom, dona Maria? Então é isso. Doutor Marcelo, dona Fernanda, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que ganhou um processo contra a empresa que ela trabalhava. Ela estava grávida e foi demitida. Na primeira audiência, o juiz me deu ganho de causa. Porém, meu advogado disse que é burocrático, porque o reclamado não tem bens no nome, em seu nome, né? E vai demorar para resolver isso. Como vou saber se isso é realmente verdade e o dinheiro não saiu mesmo? Boa noite, Fernanda. Realmente, em alguns casos, o processo ele se arrasta. Tá? Mesmo um processo de execução ele pode se arrastar. Normalmente isso acontece quando o devedor não tem bens ou então a reclamada ela utiliza de todos os recursos possíveis e imagináveis para a prorrogação desse processo. Então, isso pode acontecer. Muito embora, né, Machado, é bom que nós façamos essa ressalva, a execução trabalhista ela é a melhor aparelhada de todas as outras justiças, tá? Da Justiça Estadual e da Justiça Federal. A execução trabalhista ela é uma execução efetiva, que ela busca bens do devedor através de sistemas informatizados, bloqueios de contas bancárias, enfim. Mas aquela pessoa que efetivamente não tem nenhum bem no seu nome, infelizmente não há o que ser feito. E muitos processos, inclusive, são arquivados com dívida. Bom, e ela pergunta aí no final como ela pode fazer para saber se isso é realmente assim. Fernanda, na Justiça do Trabalho, você é de Porto Alegre, então, na Justiça do Trabalho de Porto Alegre, ali na Praia de Belas, 1432, você entra na Justiça do Trabalho, no saguão, e logo à esquerda tem o CAP, é um Centro de Apoio de Processo, ou Centro de Apoio ao Público, alguma coisa assim. Você leva um documento de identidade ali, e se o seu processo for um processo eletrônico, você sai dali com todas as informações possíveis e imagináveis sobre o seu processo. Se houve depósito, quando que foi feito o depósito, se houve um saque, quem fez o saque, em que data foi feito o saque. Então, isso é muito importante, não só para ela, para todos os nossos telespectadores que queiram saber informações sobre o seu processo. É importante, o processo é público e a Justiça do Trabalho disponibiliza esse canal de comunicação diretamente com a parte, de modo que a parte pode ir até lá, sem a necessidade de intermediários, vai até lá e pergunta, busca as informações que ela está pretendendo. Pois é, o pessoal hoje parece estar com um pouco de má vontade com os advogados aqui, preocupado, mas isso aí
em qualquer profissão, né? A gente... É bom sempre ressaltar, né, que o Claro. advogado é um parceiro do cliente. parceiro, O advogado, nesse caso aqui, ele está atrás do crédito, assim como Claro. está o cliente. Então, às vezes, o Só processo assim ele vai demora. receber também, né? Exato. Então, às vezes, o processo demora e não é a culpa do advogado, é a culpa de N situações que podem ocorrer no processo. Mas vá lá e procure, aqui na Praia de Belo, bem em frente ao shopping ali, uma barbadinha. Doutor Igor, um telespectador anônimo aqui de Porto Alegre diz o seguinte: trabalho para um aplicativo de faxinas. Decidi sair e ficar só com as faxinas diretas, sem o aplicativo fazendo meio de campo, porque eles ficam com grande parte do valor. Agora, eles me dizem que tenho que pagar R$300 de multa para sair do aplicativo. Ele quer saber se isso é legal. Bom, nesse caso, me parece que é uma situação parecida com o Uber que temos hoje. É um aplicativo de faxinas. Creio eu que deve ser, a pessoa cadastra-se num aplicativo oferecendo o serviço de faxina, a pessoa, o consumidor que deseja serviço, chama e contrata e dividem os lucros, né? Bom, Machado, é difícil responder essa pergunta porque primeiro teríamos que analisar o contrato que essa pessoa fez com esse aplicativo. Né? Se esse aplicativo prevê multas de desistências, de advertências, enfim, teria que ter uma análise desse contrato para ver se essa multa é devida ou não. Porque, em tese, num primeiro momento, se consta essa multa, essa previsão legal no contrato, de que, em desistindo, tem que fazer o pagamento, teria que pagar. Agora, o recomendado seria imprimir esse contrato que foi firmado com o aplicativo, levar um advogado de sua confiança para que ele possa fazer uma análise e ver se é ou não cabível essa multa. Tá certo. Doutor Marcelo, a dona Valéria mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que em 2015 foi admitida sem nenhum diagnóstico de doenças, mas que no final de 2016 descobriu ser portadora de síndrome de Sjögren, acho que é isso, e reumatismo. Fiz tratamento e o problema está estabilizado. Recentemente descobri que tenho artrite reumatoide, mas que não atrapalha minhas atividades laborais. Minha dúvida é se, mesmo não causando problemas no trabalho, corro o risco de ser demitida. Valéria. Valéria, sim, tu estás no mesmo patamar dos demais trabalhadores. Por quê? Porque tu nos referes que, apesar de ter uma doença, essa doença não está te tornando incapaz para o trabalho. Somente os trabalhadores incapazes para o trabalho, com qualquer tipo de incapacidade para o trabalho, aí realmente eles não poderão ser despedidos. E se forem despedidos, nessa circunstância, poderão postular, inclusive, a nulidade desse ato de despedida e a reintegração ao emprego. Então, respondendo a tua pergunta, o direito, ele tutela, ele protege a incapacidade do trabalhador e não exatamente a doença. Tu mesmo diz na pergunta que essa doença não te traz prejuízo para o trabalho. Então, eu te colocaria na mesma condição dos demais empregados dessa tua empresa. Doutor Igor, eu vou lhe fazer uma pergunta que nós recebemos aqui, que é realmente sensacional, mas é o telespectador que pergunta, ele tem todo o direito de ser esclarecido a respeito, porque se ele pergunta é porque ele tem dúvida. Vamos lá. O telespectador Matheus mora na cidade de Eldorado. Ele disse que trabalha de segunda a sexta-feira. Na sexta-feira ele foi ao médico e ganhou um atestado de 4 dias para ficar em casa. Ele devia estar doente. Nesse caso, sábado e domingo, dias que não trabalho, contam nesses 4 dias? Machado, é uma pergunta curiosa. Curiosa. Porque o seguinte, se a pessoa ela está incapacitada para o trabalho momentaneamente em virtude de alguma doença, ela procura o médico,
Vamos supor que ela tenha que sair do trabalho porque está se sentindo mal. Vai ao médico, faz uma consulta e o médico diz, olha, atesto para os devidos fins que você tem que se abster do trabalho durante 5 dias, 4 dias, é o caso dele. Esses 4 dias não é opção do trabalhador escolher quais os 4 dias ele vai usufruir desse descanso para melhorar sua condição de saúde. Se o atestado médico diz que vai ser do dia 1º até o dia 4 e cair feriado nacional, feriado santo, domingo, segunda ou dias que não trabalhe, dia que ele trabalhe, isso não interessa. O dia determinado pelo médico para ele ficar repousando em casa, ele não pode trabalhar. Agora, se vai coincidir com dias de trabalho ou de folga, paciência. É nesses dias que ele terá que ficar afastado do trabalho e não trabalhar. Simples assim. Pois é. Senão eu ia dar um jeitinho de pedir uma licença antes do carnaval aí, consomava uns quantos dias. Verdade, né? É. Pensa bem, que bom. Bom. Mas o Matheus, então é isso, tá bom, Matheus? Tu tirou sexta, sábado, domingo, segunda. Terça-feira tu volta a trabalhar normalmente. Doutor Marcelo, um telespectador de Canoas diz o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta, mas não quero ser identificado, então um telespectador anônimo. Vai que o meu patrão esteja na escuta ou algum colega. Mas a pergunta é a seguinte, minha empresa não está pagando o sindicato, apesar de descontar dos funcionários. Isso pode me prejudicar na época do dissídio? Não, isso não vai te prejudicar na época do dissídio, tá? O que acontece? A empresa faz o recolhimento dessa contribuição sindical, e essa matéria é polêmica, enfim, nós até tratamos no último programa, mas a empresa fez, nesse caso, o recolhimento da contribuição sindical e não está repassando ao sindicato os valores devidos. O sindicato dispõe dos meios próprios para fazer essa cobrança, né? Ele pode ajuizar uma ação na própria Justiça do Trabalho, buscando esse crédito contra a empresa, né? Sempre contra a empresa. De modo que essa omissão do empregador, ela não vai te prejudicar, tu terás garantido todos os direitos previstos na tua norma coletiva, na convenção coletiva, no teu acordo coletivo, e também terás esse reajuste anual, que o pessoal chama de dissídio, né? Terás normalmente o reajuste anual do teu salário, sem problema algum. E essa questão do desconto do sindical também ainda não está bem definida ainda. Tivemos ontem uma notícia no site do Tribunal Regional do Trabalho que um juiz de Estância Velha obrigou as empresas coureiro, calçadistas lá da região de efetuarem o desconto da contribuição sindical, independentemente da manifestação dos trabalhadores, a oposição dos trabalhadores. Então, essa questão continua ainda sem uma resposta definitiva, enquanto o nosso STF não apreciar a matéria. Então chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu tenho um monte de perguntas ainda aqui que eu tinha que fazer para o doutor Igor, para o doutor Marcelo, mas lamentavelmente o nosso tempo se esgotou. E eu vou deixar o tempo que sobrou aqui para o doutor Marcelo preparar uma ovelhinha para a gente aí no... Machado, né? tem confraria agora no final, na última quinta-feira de abril ainda. E eu não vou estar doente dessa. Não vai estar doente próxima, nessa. E o Igor vai estar tratando bem a ovelha até lá, né? Tá bom. Exatamente. Doutor Igor, muito obrigado pela presença aqui no programa. Doutor Marcelo. Obrigado, Machado. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Voltem sempre. Vocês ficam agora com o programa Panorama. E eu volto amanhã às 6h30 da tarde, porque eu vou tratar de direito do consumidor. E comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.